Agora você vai ver como manipular a parte do menu de modelos. Aqui nesse menu estão dispostos todos os modelos criados dentro do sistema. E o que consiste em um modelo? Ele é a reunião de todas as outras informações que estão segmentadas dentro do sistema. Ele reúne perguntas, instruções, definição de tempo, regra extra. Dentro das fases que nele estão contidas tem cartas, entendeu? Esses modelos vão ser associados para usuários e no final das contas ainda ele vai estar lá no resultado, entendeu? Esse modelo. O modelo é a maior entidade que se tem dentro do sistema. Para a navegação no modelo, existe o símbolo do mais. O que consiste o símbolo do mais? Ele expande e recolhe todas as informações de um modelo, correto? Aqui, quando você quiser visualizar informações relativas ao modelo, você vai no sinal de mais que está ao lado do nome desse mesmo modelo. Um exemplo, Jéssica Gomes. Todas as informações que eu cheguei a atribuir para esse modelo estão aqui, certo? Todas as informações. Agora, tem então uma parte interessante que é como essas informações estão dispostas. O ID, o que vem a ser o ID? Ele é a identificação da fase. A fase tem uma identificação assim como a pergunta, certo? Mas com relação à fase, você não precisa associar por ID. Isso nós veremos na aula de... Eu e você vamos ver na aula de fases como esses processos se dão. Aí o que acontece? Nessa tabela existe esses campos. O ID é a identificação da fase. A descrição é o nome, alguma informação de identificação também textual que eu dou para aquela fase. A carta por si só já diz tudo. É a carta que você vai utilizar naquela fase. Agora já o critério, ele é outra informação relativa da fase. E o que ele diz? Ele diz qual vai ser o critério de movimentação. Se vai ser para a direita, para a esquerda, se vai ser para ambos os lados que o usuário vai conseguir obter ponto, certo? E a pergunta é a pergunta associada àquela fase, correto? Tipo, você coloca uma carta e delimita as regras e associa uma pergunta a essa fase para que no momento em que ele realize a movimentação da carta para um dos lados e que ele solte essa carta, quando a janelinha de resposta aparecer, vai aparecer logo essa pergunta em cima e a caixa de texto embaixo para ele entrar com a pergunta dele, no caso usuário. E o O abreviado é de ordem, certo? E essa ordem é a ordem das fases. Ela não se organiza por esse numeral aqui do lado esquerdo, o primeiro numeral. Não. Ela não se baseia nessa coluna da esquerda de ID. Ela se baseia por organização na coluna de ordem, certo? Certo? Pode perceber que ela vai numa ordem crescente. E a edição das fases também é possível ser feita diretamente daqui. Você clicando sobre esse botão editar aqui do caderninho, você já consegue ir diretamente para a fase. E também excluí-la, tirar ela desse modelo, certo? O processo para excluir ela do modelo vai ficar definido assim. Quando você exclui uma fase, você só vai poder eliminar ela realmente do sistema, caso ela seja inútil, tenha algum erro ou algo do tipo. O que acontece? Você vai ter que ir no menu fases para realizar isso. Que a gente vai ver mais à frente. Mas quando você clica em excluir dentro do painel de modelos, o que acontece? Você vai desassociar ela daquele modelo, certo? O script que está rodando agora realmente é para excluir, ela não fica mais acessível. Mas o que vai ser implementado em poucos, acho que ainda essa semana, hoje é o que? 27/2.
acho que até o final da semana está implementado isso, é que quando você clicar aí, ele não vai ficar associado a nenhum modelo. Ela vai ficar uma fase sem modelo algum disponível lá no menu fases. Quando você quiser associar essa fase que você desassociou um modelo anteriormente, você vai poder usar ela no futuro modelo, certo? E essas são as informações gerais com relação às fases. Quando você desce mais, o que ocorre? Existem as regras extras. Todas as informações de tempo, identificação da regra, critério, ciclo de repetição, início e fim vão estar dispostos aqui onde tem essa frase, não a regra extra de tempo associada a este modelo. E no caso da regra de movimentação, não há regra extra de movimentação associada a este modelo. Esse é o painel de modelos, correto? Aí você pode também fazer outra coisa. As regras extras lá embaixo, tá tudo bem explicado, né? E o que acontece? Quando você quiser criar um novo modelo, qual o procedimento a seguir? Clica sobre o botão Novo Modelo. Dá um nome para esse modelo, certo? Tipo Luítani Ferreira. E associando tempo. O que é associando tempo? Associar um tempo significa que eu já criei uma definição de tempo dizendo tempo total, se é visível ou invisível, se é crescente ou decrescente, certo? Como que eu vou associar esse tempo aí? Se só tem uma palavra ID aí e uns dados padrões embaixo, sem poder alterar nada. Para alterar o tempo, para associar um tempo, o que você vai fazer? Você vai abrir. Se você já não tiver em mente o tempo que você quer usar para esse modelo, a identificação desse tempo, o que é a identificação desse tempo? Eu vim aqui em tempo, abri em nova guia, aí eu abro a janelinha seguinte. O que acontece? A identificação do tempo, assim como fases, perguntas e instruções, ele tem um ID, o tempo. E ele tem todos os seus critérios, certo? Tem a ordem, tem o tempo total, tem a visibilidade inicial, se ele é visível ou invisível. Tem o mudando em, que é o momento que ele vai aparecer ou sumir, dependendo do visível. Isso eu já expliquei no menu tempo, certo? E o que vai acontecer? Eu quero atribuir um tempo de 3 minutos, que no caso é esse que já está criado, que a identificação dele é o 3, certo? O que acontece? O 3, quando eu colocar aqui, ele vai puxar as informações, ó. Total de tempo é o que? 3 minutos, tipo. Aí ele vai dizer que no caso normal, momento, nenhum, ordem, entendeu? Ordem crescente. O que acontece? Essas informações aqui vão ser alteradas para ficarem padronizadas igual aqui no menu tempo, certo? Ficar tempo, visibilidade inicial, enfim. Ele puxa essas informações, certo? Aqui é um tempo normal, ele não muda em nenhuma instância do decorrer do seu tempo. E quando você coloca uma informação de tempo que não existe, ele vai dizer registro de tempo inexistente. Ou seja, se não existe, você não vai se dar o luxo de apertar sobre o botão criar, mesmo que seja bloqueado, certo? Evitando trabalho. Registro de tempo inexistente. No caso, você não vai poder, se você criar esse modelo sim, na hora do usuário executar, vai dar um problema, porque ele não vai ter fim a aplicação. Pelo fato de que não existe um tempo que tá rodando para ele, certo? Pode até ter fim, né, quando ele terminar realmente de fazer todas as fases que tem dentro de um modelo. Somente assim. O que acontece? Agora vamos atribuir um tempo 3. Quando eu tiro o botão do mouse, ó, que ele puxa as informações. Quando eu teclo, no caso eu coloquei um, ele ainda não puxou. Eu tenho que clicar fora, certo? O que é isso? Quando eu tiro o foco
dele, ele vai buscar essas informações, certo? Buscou lá o 3. Aí você pressiona criar e ele já vai criar essa definição de modelo, certo? Aqui, ó. Já veio parar aqui. Não há fase associada a este modelo. Correto, não tem nenhuma fase associada a esse modelo mesmo. Agora, o que ocorre? Além de associar um tempo para modelo, eu também tenho que associar instruções, porque inicialmente, antes do jogador entrar propriamente dito no game, existem umas instruções que ele pode receber antes de jogar, certo? Isso vocês podem usar de N maneiras para fazer algum estímulo, gerar algum estímulo nele, confundir, enfim. Agora, nós veremos como associar instruções para um modelo X, correto? Para associar a instrução, o que eu tenho que fazer? Quando você clica sobre o botão mais, ele mostra os detalhes do modelo, certo? Se você clica sobre o nome que está sublinhado, sobre o nome sublinhado, certo? Ele vai para a associação de instruções. Nenhuma instrução associada a este modelo, certo? Realmente não tem nenhuma instrução associada a este modelo. O que eu vou fazer? Eu vou vir em instruções e eu vou abrir uma nova guia. Uma abinha ao lado, certo? E o que acontece? As instruções que eu tenho aqui, eu posso associá-las ao modelo da seguinte forma. Assim como eu associei o tempo pela identificação dele, que é um numeral, aqui nas instruções também a identificação de uma instrução X é o seu numeral. Vou associar 3 instruções. A 9, preste bem atenção em tudo, viu? Vou associar só a título de exemplificação. Utiliza-se 2 baralhos ingleses, acrescentando-se 2 coringas, 9 a 3 e a 5. Me dê as respostas corretas, cidadão. 9, 3 e 5, certo? Cada uma seguido pela sua identificação. Aí como que eu vou inserir 3 se eu só tenho um campo de inserção? E o que é esse campo de inserção? O campo de inserção é assim. Eu vou colocar 9, que é a primeira, certo? Quando eu coloco, ele já diz se existe essa instrução ou não. Da mesma forma que o tempo. Quando eu coloco um tempo que não existe, o que acontece? Ele acusa logo. Ó, no caso, essa instrução. Essa instrução não existe. Ok. Vou associar a 9. E o que é a ordem? É a ordem de exibição dela. Vai ser a primeira, certo? E agora as outras duas que faltam, a 5 e a 3. Como é que eu vou fazer para associar a essas instruções? Existe um sinal de mais, certo? Um botão de mais e um botão de menos. O que acontece? Quando eu clico sobre o mais, ele automaticamente insere uma nova caixazinha de diálogo para mim colocar essas informações. Não, mas eu só quero a primeira mesmo. Então vou sobre o botão menos e ela some, correto? Ele exclui esse novo elemento. Agora, segue o mesmo padrão. Eu passo o ID da instrução, no caso 5, ele já busca para mim as instruções, a ordem vai ser a segunda, certo? E eu vou passar mais uma, que é a 3, que vai ser na ordem a terceira, certo? E agora é só clicar sobre o botão criar, já está todas elas associadas aqui embaixo, certo? Todas elas associadas aqui embaixo, na ordem que nós passamos, certo? Ah, mas eu não quero essa última, o que eu faço?
eu vou sobre o botão excluir. O que acontece? Eu desassocio essa instrução ao meu modelo, certo? Agora eu quero editar, eu não quero a 2, eu não quero essa daqui, eu quero aquela outra que foi excluída. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui eu quero, certo? Ele já identificou qual modelo está vindo, certo? O ID da instrução, a ordem que ela está e o conteúdo dela. É só clicar em salvar e já está lá. Aqui ele voltou para o menu de modelos, certo? Mas é só clicar de novo e a informação foi alterada com sucesso, correto? Isso é o que você pode fazer através do menu modelos. São essas as ações que você vai conseguir fazer dentro do menu modelos. Não há mais nenhuma fora esta, nenhuma sequer. Você vai conseguir visualizar as informações do modelo. Que informações são essas? Fases, regras extras, associar tempo, associar instruções e editá-las, correto? E criar novos modelos. Só isso que você vai poder fazer aqui. Agora nós vamos ao menu fases, que trabalha diretamente relacionado com modelos.